Olá, tudo bom, pessoal? Hoje eu vim realizar para vocês as atividades adicionais 13, 17, 20 e 24 do volume 5, que eu solicitei para vocês como lição de casa. Iniciando, então, agora a resolução pelo exercício número 13, tá? Então, vamos iniciar a resolução pelo exercício número 13. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui na apostila. Então, fala assim: para quais valores reais de m, a equação na variável x, mx ao quadrado mais 2 mais mx mais m mais 1 igual a zero tem duas soluções reais distintas, certo? Para uma equação, pessoal, ter uma solução com duas soluções reais distintas, ela vai precisar ter delta maior que zero. Então, a gente vai ter que ver para que valores que eu vou ter m com um delta que seja maior que zero, certo? Então, o primeiro passo para solucionar é copiar a equação aqui que a gente vai estudar. Então, é mx ao quadrado mais 2 mais m x mais m mais 1 igual a zero. Então, vamos começar agora a solucionar esta equação. Pessoal, para que essa equação seja uma equação do segundo grau, a primeira condição é que tem que ter o x ao quadrado, né? Eu tenho que ter o expoente elevado ao quadrado, senão essa equação não será do segundo grau. Por esse motivo, aqui no início, eu já sei que m não vai poder ser igual a zero, porque se m for igual a zero, eu faço m vezes x ao quadrado, o resultado vai ser igual a zero. E essa equação deixa de ser uma equação do segundo grau. Portanto, para início de resolução, eu sei que aqui eu vou precisar ter m diferente de zero, porque se m for igual a zero, zero vezes x ao quadrado vai ser igual a zero, e aí eu não tenho mais o quadrado, então eu não vou ter mais a equação do segundo grau. Próximo passo agora, gente, é identificar os coeficientes. Então, aqui eu tenho que A, o coeficiente de A é o que acompanha x ao quadrado, corresponde à letra M. B, que corresponde a 2 mais M. E C, que é o termo independente, que é M mais 1. São esses valores que vêm aqui por último, certo? Próximo passo agora, eu vou calcular o delta. Então, eu sei que o valor do delta, ele vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então, eu tenho que delta vai ser igual. No lugar de B, eu vou escrever 2M. Então, vai ter 2 mais M elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é M, vezes o valor de C, que é M mais 1. Então, vezes M mais 1. Muito bem, vou desenvolver agora esta continha. Aqui, pessoal, eu tenho 2 mais m ao quadrado, ou seja, eu vou aplicar aqui a regra do quadrado da soma, porque eu tenho dois números somando e elevado ao quadrado. Para quem não lembra, eu vou escrever a regrinha aqui em cima. Quando eu tenho a mais b elevado ao quadrado, para solucionar, vocês devem fazer quadrado do primeiro número, como é mais, eu vou colocar mais, duas vezes o primeiro, que é a, vezes o segundo, que é b, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou aplicar esta regrinha aqui para esses dois valores, certo? Então, eu vou ficar com delta igual. Então, eu vou ter quadrado do primeiro, que é 2, primeiro valor é o 2, mais duas vezes o primeiro, que é 2, vezes o segundo, que é m, mais o quadrado do segundo, então, mais m ao quadrado, certo? Aqui eu tenho menos 4 vezes m, dá menos 4m, e eu vou aplicar depois, na próxima linha, a distributiva. Então, eu vou fazer menos 4m vezes cada um dos valores que estão aqui. Muito bem, vamos seguir com a resolução. 2 ao quadrado é igual a 4, 2 vezes 2 é igual a 4, então, aqui eu vou ficar com 4m, e m ao quadrado é m ao quadrado. Depois, então, vamos lá, o chuveirinho. Menos 4 vezes m. Então, vai ficar menos 4, m vezes m, m ao quadrado. Depois, menos 4m vezes 1. Então, vai ser igual a menos 4m. Muito bem. Próximo passo, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, eu vou ter que delta vai ser igual... aqui, eu tenho menos 4m ao quadrado e mais m. Então, menos 4 com mais 1, então, eu devo 4 e pago 1, eu vou continuar devendo 3m ao quadrado. Aí, aqui eu tenho 4, ó, 4 menos 4 dá 0, não preciso escrever.
restou aqui o 4, então mais 4, e este aqui é o valor do delta. Então, pessoal, neste caso agora, eu vou ver que valores que eu coloco nesse valor do delta, que quando eu for substituir, eu vou ter igual a zero, né? Então, eu vou pegar este valor aqui, ó, menos 3m ao quadrado, mais 4, e vou ver para quais valores o valor de m vai ser igual a zero. Lembrando que depois que eu ver esses valores iguais a zero, eu vou ter que observar em qual intervalo numérico que ele será maior que zero. Para isso, eu preciso saber o valor de zero, porque vai estar entre esses dois valores de zero o valor que ele será maior, tá? Então, vamos calcular aqui primeiro. Então, aqui, pessoal, eu tenho menos 3m, que vai para o outro membro da igualdade como mais 3m. Então, vai ficar assim, ó, 4 igual a 3m ao quadrado. Então, esse era menos, eu trouxe para cá como mais, certo? Agora, o 3 que tá multiplicando vai para o outro membro da igualdade dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 3, que é igual a m ao quadrado. 2 tá como forma de raiz, tá como forma de potência, vai para o outro lado como raiz. Então, eu vou ter mais ou menos raiz quadrada de 4 sobre 3, e aqui fica o m. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, então, mais ou menos, 2 raiz de 3. O raiz quadrada de 3 não tem, então, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 3, ela não tem exata dentro dos números racionais, né? Então, a gente vai colocar esse valor na resposta mesmo. É importante que vocês se lembrem que quando vocês têm uma raiz do lado de baixo, ela precisa ser retirada, a gente precisa racionalizar. Para racionalizar, eu multiplico por raiz quadrada de 3, por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ser igual a raiz quadrada de 9. Então, ó, fica assim, ó, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Isso aqui é igual a m. Depois, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 9. Então, eu digo que raiz quadrada de 9 é igual a 3, então eu sei que m será igual a zero entre os valores 2 raiz de 3 e 3. Então, m será igual a zero para menos 2 raiz de 3 e para mais 2 raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Então, para que valores que ele vai ser maior? Dentro desse intervalo numérico. Então, entre menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 e entre 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 positivo, quando o m estiver dentro desse intervalo, que foi o valor das raízes, ele será maior que zero. Então, eu tenho aqui, respondendo a pergunta do exercício, ele tem duas soluções reais indistintas. Para quais valores reais eu vou atribuir, então, quais serão os valores reais que eu vou atribuir para m? Serão os valores que vão ser maiores, então, maiores que menos 2 raiz de 3 sobre 3, e menores do que 2 raiz de 3 sobre 3 positivo, sendo que entra também a questão de que m também terá que ser diferente de zero. Então, aqui nesse conjunto solução, tá? Então, esse aqui é o intervalo numérico. Vou escrever ele em forma de intervalo. Só que aqui dentro desse conjunto solução, o zero não vai entrar. Então, ó, escrevendo esse intervalo numérico, eu vou ter que 2 raiz de 3 sobre 3, aí coloca assim, ponto e vírgula, coloca o outro valor, 2 raiz de 3 sobre 3 positivo, fecho colchetes, menos ainda o zero, porque lá no início do exercício a gente viu que m não poderia ser igual a zero, tá? E essa é a resolução do exercício número 13. Seguindo, exercício número 17. Então, vou realizar com vocês a leitura do exercício número 17 agora, que fala assim. Se a equação x ao quadrado, eu já vou copiar a equação aqui, ó, x ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tem raízes simétricas opostas entre si, determine. Então, gente, quando eu falo valores opostos, é sempre mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3. Esse tipo de solução, quando a gente tem dois valores opostos, ele sempre vai acontecer quando vocês têm equação com b igual a zero. Então, quando esse valor aqui, o coeficiente b é igual a zero, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de resolução, tá? Então, esse exemplo que eu vou colocar aqui é só para explicar para vocês melhor esse exercício número 17. Então, quando eu tenho uma equação do segundo grau, como por exemplo essa aqui, ó, x ao quadrado menos 25
é igual a zero. Toda vez que eu soluciono essa equação, então, eu pego o menos 25, vou resolver do método prático, tá? Vou levar para o outro lado como mais 25, então vai ficar x ao quadrado igual a 25. E agora, o 2, que tá em forma de potência, vai para o outro lado como raiz, então fica x ao... Opa, o 2 vai para lá, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 25. Então, x vai ser igual a mais ou menos 5. Então, repare, eu tenho dois valores simétricos como solução aqui, é o menos 5 e o mais 5. E por que que isso aconteceu? Porque esta equação que eu coloquei aqui como exemplo para vocês, ela vai ter o coeficiente A igual a 1, o coeficiente B, que é o que acompanha o x, eu não tenho, ele é igual a zero. E o coeficiente C, ele existe, que é o menos 25. Então, vocês podem observar que para uma equação ter dois valores simétricos, então menos 5 e 5, eu tenho que ter o B igual a zero. Então, essa é a essência desse exercício número 17. Agora, vamos responder as perguntas. Ó, então, a primeira pergunta, alternativa A, a soma das raízes reais. Então, a alternativa A quer saber a soma das raízes. Eu vou utilizar essas duas aqui como exemplo, tá? Então, ó, eu tenho menos 5 e mais 5. Se eu somo menos 5 com mais 5, como resultado, eu vou ter o valor zero. 5 menos 5, zero. Então, quando eu somo as raízes de uma equação onde o B é igual a zero, onde eu tenho valores simétricos, né? Então, para eu ter valores simétricos, o B vai ser igual a zero. Sempre que eu pegar o resultado, eu vou chamar esse resultado de alfa. Eu vou ter sempre um alfa negativo e o outro alfa positivo. E quando eu faço alfa menos alfa, eu vou ter como resposta zero. Então, a soma de uma raiz dentro dessas características dessa equação será sempre igual a zero, porque eles são simétricos. Sempre que a gente soma números simétricos, o resultado da soma é igual a zero. Então, mais 8 com menos 8, zero. 9 menos 9, zero. Menos 10 com mais 10, zero. Então, sempre zero, tá bom? Alternativa B. Na alternativa B, o valor de B. Isso a gente já conversou, né? Foi a primeira coisa que eu falei. O B, para a gente ter essa característica, ele vai ter que ser igual a zero. Então, aqui eu já sei que para essa equação ter como resultados dois valores simétricos, eu vou ter que ter sempre B igual a zero. E agora, a alternativa... Então, pessoal, seguindo agora a alternativa C, que fala assim, os possíveis valores de C, tá? Então, o que que a gente tem que pensar aqui, gente? Que C vai ter que ter este valor aqui, ó, que acompanha o x ao quadrado, que é o C, ele vai ter que ser um valor negativo, para quando eu passar para o outro membro da igualdade, ele ficar positivo. Ou seja, desde que este valor aqui, C, seja negativo, seja menor do que zero, quando eu passar ele para o outro membro da igualdade, eu vou ter um valor positivo, e aí será possível calcular raízes reais. Então, eu sei que para esse caso aqui, eu vou ter que vai ter que ser um valor menor do que zero. Então, qualquer valor negativo que eu tenho aqui, quando eu passo para o outro membro da igualdade, ele fica positivo. Por isso que eu digo que esse valor C aqui, ele tem que ser um valor menor do que zero. Seguindo, agora vamos para o próximo exercício, que é o exercício número 20. O exercício número 20 fala assim: determine M real para que as raízes da equação, então, já vou copiando a equação aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais m igual a zero, na variável x, sejam reais e de mesmo sinal. Então, tem que ter o mesmo sinal. Ou ambos vão ter que ser positivos, ou ambos terão que ser negativos. Nós vimos em aula que a condição para a gente ter ambas as raízes positivas, então, ambas positivas, ou ainda ambas negativas, a condição é a mesma, né? Então, qual é a condição? A condição é que o delta dessas raízes tem que ser maior ou igual a zero, e que o produto tem que ser maior que zero. Então, essas são as condições para que eu tenha duas raízes com os mesmos sinais na hora da resolução de uma equação do primeiro grau, certo? Então, para isso, o que eu vou precisar fazer? O delta, para analisar como é que vai comportar o delta, e também o produto, para fazer análise de como vai se comportar o produto. Então, vou começar identificando os coeficientes numéricos aqui. Então, eu tenho que A é igual a 1, B é igual a 8 e C é igual a M, certo? Então, agora vamos para o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C,
Então, eu tenho aqui que o delta vai ser igual a 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é M. Então, eu tenho aqui que delta é igual a 64 menos 4M. Vou calcular agora o valor de M para saber qual é esse valor, tá? Então, qual é esse valor que eu vou precisar ter, a partir de qual valor que eu vou precisar ter números menores. Então, aqui eu tenho que 64 menos 4M, que é o valor de delta, ele vai ter que ser maior ou igual a zero, certo? Então, o primeiro passo agora, eu vou pegar o mais 64 e vou levar para lá como menos. Então, vai ficar menos 4M maior ou igual a menos 64. Aqui, gente, eu não posso ter o coeficiente numérico negativo. Por esse motivo, eu vou multiplicar essa equação inteirinha aqui por menos 1. Então, vai ficar 4m positivo, né? Menos 1, menos com menos mais. O sinal, quando eu multiplico por menos, por um valor negativo, precisa inverter. Então, não se esqueçam que toda vez que multiplica por menos 1, o sinal de desigualdade, ele precisa ser invertido, tá? E o menos 64 vai virar mais 64. Agora que tá tudo positivo, vou pegar o 4 e vou levar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar 64 dividido por 4. Logo, M será igual a 16, que é o resultado desta divisão. Então, eu sei que eu vou ter valores para que essa equação tenha ambas raízes ou negativas ou positivas, eu vou ter que M vai ser menor do que o número 16, certo? Agora, vamos ver a condição do produto, tá? Então, o produto, pessoal, ele vai ser dado, né? Então, a fórmula do produto agora é igual a C sobre A, certo? Nesse caso aqui, o C vale M e o A vale 1, né? E eu já vi que o produto tem que ser maior. Ou seja, M sobre 1, que é a mesma coisa que M, tem que ser maior que 0. Então, agora eu vou escrever esse intervalo numérico. Então, eu vou ter valores de M maior que 0, então eu coloco 0 aqui, o 16 aqui, ó. O M vai ficar aqui, porque eu vou ter que ter valores maiores que 0, e aqui menor e igual a 16, tá bom? Então, pessoal, essa foi a resolução do exercício número 20. Então, para que ambas as raízes sejam negativas ou positivas, eu vou ter M maior que 0 ou menor ou igual a 16. Seguindo agora, gente, exercício número 24, tá? Então, eu também solicitei para vocês que vocês fizessem o exercício número 24. E o exercício 24 fala assim: determine a natureza das raízes da equação a seguir sem calculá-las. Então, a gente vai fazer de cada uma delas. Então, tem várias alternativas, A, B, C e D e E. Nós vamos fazer todas, tá bom? Então, vou começar pela alternativa A. Então, na alternativa A equação é x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a 0, certo? Pessoal, antes de eu começar a desenvolver, eu vou rever com vocês aqui as condições, né? Então, quais são as condições do delta, do produto e da soma, quando ele vai ter que ser maior, quando ele vai ter que ser menor a 0, para determinadas soluções, tá? Então, aqui na apostila, ó, a gente tem as condições, né? Para que as duas raízes sejam positivas, quando eu tenho delta maior que 0, P maior que 0 e a soma, P de produto, maior que 0 e a soma maior que 0. Para ambas negativas, eu vou ter delta maior que 0, P maior que 0 e a soma menor do que 0, tá? Aí tem a outra aqui. Quando eu quero dois sinais opostos, eu tenho P menor que 0 e soma maior que 0. Sinais opostos com a negativa em módulo. Então, eu tenho P menor que 0 e soma menor que 0. E a simetria, onde B é igual a 0 e P vai ser menor que 0. Então, pessoal, agora, para dar sequência, né, eu vou resolver o delta, a soma, o produto e a soma das equações que estão naquele exercício, e depois eu vou fazer a análise de como é que vai funcionar os sinais, tá bom? E aí, a análise é feita através desta tabelinha aqui, que está na página número 79, ok? Então, vou começar aqui sempre fazendo o delta. Então, delta, sim, primeiro eu vou identificar os coeficientes, tá? Então, eu tenho A, que é igual a 1, B, que é igual a menos 12, e C, que é igual a 4, certo? Então, agora eu vou seguir calculando o delta. Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C,
tá? Então, eu tenho que delta vai ser igual, no lugar de B, eu vou colocar menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 4, certo? Menos 12 ao quadrado é a mesma coisa que menos 12 vezes menos 12. Menos 12 vezes menos 12 é igual a 144. Aqui eu vou fazer joguinho de sinal, menos com mais vai ser igual a menos 4 vezes 1 vezes 4 vai ser igual a menos 16. Então, eu tenho que o delta aqui é igual a 144 menos 16, que é igual a 128. Então, eu já sei que 128 é um valor positivo e é maior que zero. Então, aqui eu encontrei delta maior que zero. Então, esse aqui foi o primeiro valor que eu encontrei. Próximo valor que eu preciso encontrar para eu fazer a análise é o da soma. A soma é dada por menos B sobre A. Então, eu tenho aqui que a soma é igual a menos, que faz parte da fórmula, o valor de B é menos 12. Então, aqui vai ficar menos 12 sobre o A, que é igual a 1. Menos 12 dividido por 1 é igual a menos 12, e aqui eu tenho menos com menos, então eu vou ter uma soma igual a 12, que é maior que zero. Então, aqui eu também tenho soma maior que zero, ok? Seguindo agora, vou fazer o produto para eu continuar a análise. Então, ó, o produto é dado por C dividido por A. Então, C é igual a 4, A igual a 1, então eu tenho um produto igual a 4, que também é um valor maior que zero. Então, eu vou ter aqui um produto maior do que zero. E olhando a tabelinha que nós temos aqui, na página número 79, quando eu tenho delta maior que zero, tem o sinalzinho de igual, mas não vai influenciar, tá bom? Então, quando eu tenho delta maior que zero, P maior que zero e S maior que zero, eu vou ter duas soluções distintas e ambas positivas, certo? Então, eu vou ter duas soluções distintas e ambas positivas. Então, essa aqui é a resposta da alternativa A. Vamos fazer agora a alternativa B. A alternativa B. Na alternativa B, a equação é 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. E agora, eu vou escrever essa equação aqui na minha folha de resolução, certo? Então, vamos lá. 9x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Então, vamos de novo calcular delta, produto e soma, tá? Começando pelos coeficientes numéricos. Então, aqui A é igual a 9, B é igual a menos 6 e C é igual a 1. Vou colocar na fórmula do delta, tá? Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. B é igual a menos 6, então, eu vou vir aqui e vou colocar menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, que é 9, vezes o valor de C, que é 1. Então, eu tenho que delta vai ficar sendo igual, menos 6 ao quadrado é igual a menos 6 vezes menos 6, que é igual a 36, certo? Menos 4 vezes 9, menos 36, menos 36 vezes 1, menos 36. Então, nesse caso aqui, pessoal, delta foi igual a zero, certo? Como delta for igual a zero, eu posso considerar que eu tenho aqui um delta maior igual a zero, né? Então, eu tenho aqui um delta maior igual a zero, levando em consideração que aqui deu zero e o sinalzinho de igual tá incluso aqui, tá bom? Agora, vamos para a soma. Então, soma menos B sobre A. Então, soma é igual a menos B sobre A. Então, a soma dessa equação, menos o valor de B aqui, que também é um número negativo, que é o menos 6, sobre A. Então, eu tive uma soma igual a, que é 1, desculpa, 1. Então, eu tenho menos mais dividido por 1 mais 6. Então, aqui, soma maior que zero novamente, certo? Vamos para o produto agora. Produto é igual a C sobre A. Então, eu vou ter que o produto vai ser igual a 1 sobre 9. 1 nono, gente, é um valor positivo, é um valor maior que zero também. Então, de novo, eu vou ter aqui um produto maior que zero. Então, observem, pessoal, eu vou ter soma maior que zero, produto maior que zero, tudo maior que zero, assim como na outra equação. Ou seja,
ambas serão positivas de novo. Então, ambas são positivas de novo, porque todas foram maiores positivas. Só que daí tem um detalhe, tá bom? Eu tenho delta igual a zero. Quando o delta é igual a zero, eu não vou ter duas raízes distintas, como foi na anterior, na alternativa A. Eu vou ter duas raízes iguais. Duas raízes iguais, tá? Porque aqui eu tenho um delta exatamente igual a zero, tá? Se não fosse exatamente igual, seriam de novo duas distintas, tá bom? Vamos agora para a alternativa C. Equação da alternativa C é a seguinte: 2x ao quadrado, esta aqui, ó, 2x ao quadrado, mais 6x, mais 5 igual a zero. Então, vou começar fazendo o cálculo do delta, tá? Bora. Então, A é igual a 2, B é igual a 6 e C é igual a 5. Delta, que é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso, então, eu vou ter delta igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 5. Então, eu tenho que delta é igual a 36. Aqui o sinal vai ficar negativo. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Menos 40 com mais 36, eu vou ter um delta negativo, menos 4. Quando o delta é negativo, gente, não tem solução real, né? Nós já vimos isso em outras aulas. Então, delta menor que zero, não haverá solução real, não haverá solução dentro do conjunto dos números reais. Portanto, para esse caso, como resposta, vai ficar não vai possuir raízes. Então, não possui raízes, tá? Nem distintas, nem iguais, não vai existir, porque delta deu igual a zero, ok? Vamos seguir agora para a alternativa D. Vou copiar a alternativa D aqui do ladinho. Então, ó, a alternativa D, 3x ao quadrado, não tá dando pra ver, né? Mas, ó, esta aqui vocês identificam aí na apostila, né? Então, ó, 3x ao quadrado menos 10x menos 5 igual a zero. Então, vou identificar os coeficientes numéricos primeiro. Então, eu tenho que A é igual a 3, B é igual a menos 10 e C é igual a menos 5. Colocando no delta. Delta que é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual, no lugar de B, eu vou escrever o menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3, vezes o C, que é menos 5. Então, delta vai ficar sendo igual a 100, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5, 60. Então, eu tenho um delta igual a 160, logo, eu já vou separar aqui do ladinho, delta é maior ou igual a zero. Então, delta é um valor maior que zero, que é o 160. Depois, vamos ver a soma. Então, soma que é igual a menos B sobre A. Neste caso aqui, eu tenho como valor de B o menos 10, então vai ficar menos 10 sobre o A, que é 3, certo? Então, vai ficar 10 terços, que é um valor maior que zero, né? 10 terços é positivo e maior que zero. Então, aqui eu vou ter soma maior que zero. Vamos ver o produto agora. Produto. Produto é igual a C sobre A. Nesse caso, C é igual a menos 5, A é igual a 3, então aqui deu menos 5 terços. Menos 5 terços, que é um valor negativo. Então, aqui eu vou ter um produto menor do que zero. Então, agora eu vou ter produto menor do que zero. E vamos olhar lá nas condições de existência agora, porque tem essa, né? Então, delta é igual, maior que zero, soma maior que zero, e produto menor do que zero. Quando isso acontece, nós vamos ter aqui, ó. Então, ó, delta maior que zero, produto maior que zero, soma menor que zero. Então, nós vamos ter duas raízes distintas, porque o delta é maior que zero, mas ambas serão negativas, tá? Então, as soluções serão negativas. Então, respondendo aqui, nós teremos duas soluções reais distintas, ambas negativas.
negativas, tá bom? Seguindo agora, pessoal, a alternativa E. Pessoal, eu tava seguindo pra alternativa E, mas eu voltei, porque aqui eu olhei errado, ó. A soma é maior e o produto é menor. Olhando aqui, ó, eu confundi soma e produto, tá vendo? Eu coloquei produto maior e soma menor, mas é o contrário, ó. É soma maior, então, ó, soma maior e produto menor. Então, continuam sendo duas soluções reais distintas, porém, o que acontece aqui é o seguinte, elas vão ter sinais opostos, então não são ambas negativas. Eu peço desculpa por isso aqui, eu vou dar uma arrumadinha, tá? Senão eu vou ter que apagar o vídeo e editar, vai dar muito trabalho. Então, eu só vou dar uma arrumadinha aqui. Então, possui duas soluções reais distintas, certo? Sendo que a positiva, então, elas são de sinais opostos, com a positiva maior que a negativa em módulo, tá bom? Em módulo. O que que isso significa? Significa que, por exemplo, eu tenho duas soluções, tá? Eu vou inventar dois números aqui. 2 e menos 7. Se eu fizer um módulo de menos 7, o resultado é 7 positivo. Então, é nesse sentido que tá falando, é que quando calcula o módulo da outra solução, então tem duas raízes, uma positiva e uma negativa. Quando eu calculo o módulo da negativa, o resultado desse módulo vai ser maior do que a solução positiva. Gente, eu peço desculpa por eu ter colocado aqui essa resposta, tá bom? Foi falta de atenção minha mesmo, tá? Tem que olhar bem aqui quando for fazer para não cometer esse erro de falta de atenção que eu acabei de cometer, tá bom? Então, agora sim, vamos finalizar resolvendo a alternativa E. Equação E. Então, a equação E é a seguinte. Equação E, eu tenho 10x ao quadrado menos 7 igual a zero, certo? Então, aqui, pessoal, primeira coisa, vamos identificar os coeficientes numéricos novamente. Então, aqui eu tenho A igual a 10, o B, reparem que ele não tem, então, eu tenho aqui B igual a zero e C igual a menos 7, certo? Então, calculando o delta, eu vou ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ficar sendo igual 0 ao quadrado, menos 4 vezes 10 vezes menos 7. Então, eu tenho delta igual a mais 4 vezes 10, 40. 40 vezes 7, 280. Então, aqui eu fiquei com um delta bem grandão, igual a 280, certo? Então, delta maior que zero, significa que eu vou ter duas soluções reais para esta equação, ok? Vamos ver a soma agora. Soma vai ser igual a menos B sobre A, ou seja, menos 0 sobre 10 e 0 dividido por 10, que é igual a zero. Então, eu tenho aqui uma soma igual a zero. E o produto vai ficar sendo igual a C sobre A, ou seja, menos 7 sobre 10. Então, eu tenho um delta menor, um produto menor do que zero. E aí, gente, analisando, eu vou ter, então, duas soluções reais, né? Porque eu tenho delta maior que zero. E, além disso, gente, aqui vai entrar naquele caso do que eu tenho B igual a zero, ó. B igual a zero. Se eu tenho B igual a zero, elas são simétricas. Então, uma é positiva e a outra é negativa. As duas soluções reais e simétricas. Né? Sendo que aqui eu não coloquei, mas eu vou ter uma soma igual a zero e um produto menor do que zero, que é exatamente essa condição dada aqui, ó, produto menor do que zero. Bom, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, se possível, e qualquer dúvida eu tô na sala de aula à disposição de vocês. Beijos e tchau!